Amigas, amigos, olá! Exploração de petróleo na margem equatorial. Há quem diga exploração de petróleo na foz do Amazonas. Já acho esse termo viciado ideologicamente. É a região geomorfológica de foz do rio Amazonas. A foz propriamente está a 500 quilômetros de distância. Então já estou passando a dica. Será que nós devemos fazer a exploração desse petróleo? Bom, vamos debater isto no nosso podcast de hoje. E para tanto, para colocar a bola no chão, vamos pensar em alguns conceitos importantes. Primeiro, descarbonização da economia e transição energética. Descarbonização da economia e transição energética são conceitos ligados ao ambientalismo contemporâneo. São conceitos ligados à ideia de nós termos uma economia que minimiza a emissão de gases de efeito estufa. Mas descarbonização da economia é um conceito mais amplo. Pressupõe uma atividade econômica que, em geral, tenha menor emissão de gases de efeito estufa. Dou um exemplo. O modelo agroindustrial é forte emissor de gases de efeito estufa. O modelo agroecológico, não. Então, uma política agrícola agroecológica está dentro do contexto de uso da terra e descarbonização da economia. Transição energética é uma fatia, está dentro do conceito de descarbonização da economia, porque pensa apenas um recorte, a matriz energética que está sendo utilizada por uma sociedade, as fontes primárias de energia usadas por uma sociedade. E nesse caso, a transição energética está pensando em uma economia que abandona os combustíveis fósseis emissores de gases de efeito estufa em favor de fontes renováveis menores emissoras de gases de efeito estufa. Esse processo pode ser feito imediatamente. Olha o nome, gente. Não é mudança energética, é transição energética. Porque o mundo precisa e vai continuar precisando de fontes de energia nos próximos anos. Fontes de energia, fósseis nos próximos anos. Lembrando que fontes de energia fósseis são não renováveis. Então a jazida que está em uso, por incrível que pareça, e alguns ambientalistas talvez esqueçam isso, ela acaba. Se o mundo vai continuar precisando de energia fóssil e as jazidas em exploração acabam, dentro do processo de transição energética é necessário, portanto, o quê? Novas descobertas de petróleo. A gente pode sustentar isso de diferentes formas. Estudos da OPEP, por exemplo, que eu acredito sejam alguns dos mais sustentáveis, estudos da OPEP mostram a manutenção de um leve crescimento do consumo de petróleo em escala mundial, nas projeções desde agora, 2025, até 2045. Então, até 2045, a OPEP estima 110 milhões de barris de petróleo consumidos por dia. As jazidas que hoje sustentam este consumo tendem a acabar. Nesse intervalo de tempo, então, até 2045, quando a partir de então haverá redução do crescimento, redução do uso de petróleo, então nós precisamos de novas jazidas de petróleo. Daí a ideia, como a gente muda a economia de uma economia do petróleo para uma economia livre do petróleo, livre dos combustíveis fósseis, com novos recursos, novas formas de organização da sociedade. E daí sim a gente passa a ter uma economia que é livre do petróleo. Isso já ecoava nos anos 1970, quando o então ministro do petróleo saudita, o Ahmed Zaki Yamani, deu uma entrevista de imprensa com uma fala que ficou antológica. Perguntado por um jornalista se a era do petróleo acabaria quando as jazidas de petróleo se esgotassem, ele respondeu: a idade da pedra já acabou, mas ainda há pedras. Pode continuar havendo petróleo, mas nós passamos a ter uma economia que não precisa mais do petróleo. E não precisa por quê? Porque há novas formas de organização da sociedade que estão livres deste combustível. E vejam, eu estou dizendo novas formas de organização da sociedade, e não meramente a ideia tosca de novas tecnologias que são livres do petróleo. Qual a diferença de uma coisa para outra? Vamos pensar, por exemplo, no carro elétrico, né? O sonho do ambientalista, frequentador do Shopping Frei Caneca em São Paulo, é que todo o planeta, né, tivesse pessoas dirigindo carros elétricos e, quem sabe, resolveria todo o problema. Mas será que resolve? Não.
O carro elétrico, incrivelmente, precisa ser abastecido. A energia elétrica é uma energia secundária, que pode inclusive ser oriunda de combustíveis fósseis, usinas térmicas a carvão, gás natural, derivados de petróleo que produzem energia elétrica. O consumo de energia elétrica no mundo hoje já é bastante elevado. Vamos pegar um pedacinho do mundo chamado União Europeia. Na União Europeia, em 2022, foram 93 bilhões de quilowatts-hora dados do Banco Mundial. É um consumo de energia bastante grande. Nessa mesma União Europeia, e segundo a CNN, há a possibilidade de, neste ano de 2025, 25% dos carros serem carros elétricos. Temos então uma União Europeia que consome muita energia elétrica e que vai ter crescentemente carros elétricos. Hoje, os carros elétricos consomem 0,57% na matriz elétrica da União Europeia. Mas dado o crescimento, o sonho do ativista ambiental do Shopping Frei Caneca, dado o crescimento dos carros elétricos, até 2040 já há uma perspectiva de esses carros participarem com mais de 12% na matriz elétrica europeia. Se, num passe de mágica, todos os carros europeus fossem mudados para carros 100% elétricos, eles participariam com 1/3 de todo o consumo de energia elétrica da Europa. A União Europeia, na verdade, tem energia elétrica para tudo isso. E não apenas para isso. Bem fora da transição energética, nós temos o crescente consumo de energia elétrica em computação, em armazenamento de dados, em nuvens, em inteligência artificial. Eu tenho aqui uma manchete do Instituto Humanitas de Ensino, o IHU, que diz: a inteligência artificial impulsionará a demanda de eletricidade na Europa a partir de data centers em 160% nos próximos 5 anos. Então, de novo, tem energia elétrica para tudo isso? Não tem. Então, a ideia de carro elétrico resolver os problemas é aritmeticamente inaceitável, porque nós não temos eletricidade para tudo isso. Então, que forma de organização da sociedade poderia superar esses problemas? Bom, eu não vou apresentar uma solução, mas eu dou 2 encaminhamentos. Não é o carro elétrico de passeiozinho individual, é o sistema de transporte que é pensado na sociedade. Não é a sanha neoliberal consumista individualista de eu ter um carro elétrico ou comprar um carro elétrico. É o planejamento da sociedade, que era feito na lógica keynesiana lá nos anos 1950, que era feito lá na União Soviética, planejamento que era feito lá na União Soviética nos anos 1930, nos anos 1970. Sistema público de transporte. Não é o carro elétrico, é o trem, é o metrô elétrico. E aí sim, nós temos um transporte massivo e adequado de pessoas com menor impacto socioambiental. Só que, de novo, o ativista com roupas de cânhamo em São Paulo e altamente desconstruído gosta de pressionar contra a margem equatorial. Mas não gosta de pressionar por mais metrô em São Paulo. Isso deve ser chato, né? Vamos a um comparativo? São Paulo tem hoje 104 quilômetros de linhas de metrô. Londres tem 400 quilômetros. Só que São Paulo, com 1/4 das linhas de metrô de Londres, tem 12 milhões de habitantes contra 8 milhões de Londres. E, portanto, tem muita gente desassistida em metrô em São Paulo e que precisa ter motocicletazinha que queima combustíveis fósseis. Só que ao invés de o ativista desconstruído pressionar o governo do estado de São Paulo, o governo federal, a prefeitura, por uma mudança no modelo de transporte de São Paulo, não. Pressiona nas redes sociais contra o petróleo na margem equatorial. E, de novo, é necessário este petróleo, porque continuará havendo consumo nas próximas décadas e novas jazidas são necessárias. Eu falei no começo do podcast sobre descarbonização da economia, então vamos pensar para além da questão energética. De novo, a agroindústria. Nós temos os princípios da agroecologia que, aplicados em larga escala, possibilitam uma agricultura com menor impacto ambiental e ainda mais. A agroindústria trabalha com agrotóxicos. Quando você come o produto agroindustrial, você está comendo uma bomba química que causa inúmeros problemas de saúde para você, inúmeros problemas de saúde pública. Alimento de verdade vem da agricultura familiar. Alimento de verdade vem da agroecologia livre de agrotóxicos que causa menor emissão de gases de efeito estufa. Com esta forma de organização da sociedade, qual é o desdobramento? Nós estamos pensando em formas de organização da sociedade nas quais, na ponta,
há menor consumo de derivados de petróleo. Agora vamos jogar aquela ideia de economia clássica, oferta e demanda. Se lá na ponta tem menor consumo de derivados de petróleo, o preço do petróleo no mercado internacional pode se estabilizar ou diminuir. O consumo está menor. Com um consumo menor, com um preço menor, as empresas de petróleo vão continuar gastando toneladas de dinheiro em projetos extremamente caros de pesquisa e extração de petróleo? Não, não vão. Então, ao invés de pressionar contra o petróleo na margem equatorial, o que hoje é uma necessidade, que tal pressionar por uma nova forma de organização da sociedade, que estabelecida dispensa o uso de petróleo e faz com que não haja necessidade, por extensão interesse, de exploração de novas jazidas de petróleo. A pressão, portanto, tem que ser sobre essas formas de organização social e não sobre explorar ou não margem equatorial. Isto vai acontecer, isto precisa acontecer. Inclusive porque se não acontecesse, seria um dano muito grave em termos sociais, econômicos e ambientais, em especial não para o ativista de renda média desconstruído das grandes cidades brasileiras, mas para as populações mais pobres. Novamente vamos pensar em oferta e demanda. Nós continuamos com uma sociedade que não se organiza para reduzir o consumo de derivados de petróleo. Ótimo. Mas em um sonho bizarro, mais um pesadelo, mais para um pesadelo, nós não temos novas jazidas de petróleo. Então, novamente, oferta e demanda, o preço do petróleo sobe. Se o preço do petróleo sobe, o preço da passagem de ônibus sobe. Então o nosso amiguinho ativista ambientalista desconstruído tem o seu carrinho elétrico, ele fica super feliz no trânsito. Só que o pobre que mora nas grandes cidades brasileiras vai pagar uma passagem de ônibus mais cara e ele vai sofrer. O nosso amiguinho desconstruído ambientalista compra a lasanha de ultraprocessado da Sadia e faz no seu forno de micro-ondas. Só que agora, com o preço do frete mais caro, transportes mais caros, petróleo mais caro, o alimento fica mais caro para as populações mais pobres, que passam a sofrer com insegurança alimentar. Então, de novo, é bem-vindo que não haja novas jazidas de petróleo dentro do processo de transição energética? Não, não é bem-vindo. E, de novo, a pressão tem que ser sobre a forma de organização da sociedade e não contra a jazida A ou B de exploração de petróleo. Finalmente, vocês podem pensar, poxa, mas é o litoral amazônico, imagine explorar petróleo no litoral amazônico. Quem pensa isso tem uma visão geográfica bem precária, não é verdade? Porque o Brasil é o único país que tem floresta amazônica no mundo, não é verdade? Não, ela não está no Brasil. 50% dela está no Brasil, mas ela está na América do Sul. E tem países que têm floresta amazônica e já exploram o litoral nessas regiões. É o caso, historicamente, da Venezuela. Mais recentemente foram feitas as descobertas na Guiana Francesa, mas a Guiana é o país vizinho da Venezuela que passou a ter maior crescimento da exploração desse petróleo. E adivinha, tem floresta amazônica no litoral da Guiana. E nós temos ainda aqui uma manchete da Associated Press que diz: empresas francesas e norte-americanas investirão 10 bilhões de dólares para extrair petróleo da costa do Suriname, país vizinho da Guiana Francesa. Então, todos esses países que têm litoral de floresta amazônica já estão explorando. E por mais que o ativista ambientalista com seu sapato de cânhamo pressione, o Suriname, a Venezuela, a Guiana, a Total, a Exxon vão continuar fazendo a exploração nessa região. Daí nós pensamos em mais uma coisa: qual é a possibilidade de países relativamente frágeis no sistema internacional, como o Suriname, como a Guiana, fazerem uma regulamentação mais rigorosa de exploração socioambiental do petróleo contra gigantes do petróleo, como a Total, como a francesa Total, como a Exxon, como a Shell? Então é bem difícil para esses países, não é? Só que o Brasil tem responsabilidade socioambiental e tem a Petrobras. Então eu acredito que, em termos de impacto ambiental, é muito mais interessante o Brasil explorar esse petróleo no Amapá do que Suriname ou Guiana com essas empresas multinacionais. Então parece que o ambientalista não tem essa dimensão. Para terminar o nosso podcast, uma última coisa. O Brasil hoje se tornou, e tão recentemente, superavitário em petróleo. O Brasil se tornou um exportador de petróleo. Mas, de novo, é combustível não renovável. A Petrobras estima que em 2034 o pré-sal, já em decadência de produção, não vai garantir o abastecimento de petróleo do Brasil. E, como consequência, o Brasil volta, em meados da próxima década, a ser importador de petróleo.
Lá se vai dinheiro para o exterior na conta corrente brasileira. Daí não tem dinheirinho para quê? Para investimento em agricultura familiar, em educação, em saúde e assim por diante. Então é interessante, do ponto de vista estratégico energético, não explorar este petróleo? Não, porque nós vamos ficar sem petróleo antes de uma transição energética mundial ganhar fôlego em meados do século XXI. É interessante do ponto de vista econômico? Não, porque isso aumentará a dependência brasileira de petróleo importado. É interessante do ponto de vista social? Também não, porque neste cenário as populações mais pobres vão ser as mais prejudicadas. E, portanto, é uma estupidez política pressionar contra a exploração de petróleo na margem equatorial. É uma estupidez em última instância porque isso vai acontecer. Há potenciais problemas socioambientais nessa exploração? Claro que há, claro que há. Então a pressão não é contra a exploração, a pressão é para a mitigação destes problemas. Foi o que não aconteceu, por exemplo, na hidrelétrica do Belo Monte. Existiam setores da sociedade brasileira que pressionavam o governo pela mitigação dos problemas socioambientais da construção e, eventualmente, operação da hidrelétrica. Mas essa pressão era muito menor do que a pressão ruidosa das redes sociais contra a construção da hidrelétrica. Daí nós temos uma profecia autorrealizada. A hidrelétrica foi construída e o nosso ativistazinho que pressionava contra a hidrelétrica, que não pressionava pela mitigação dos problemas de operação da hidrelétrica, agora o nosso amiguinho pode bater no peito e dizer: tá vendo, eu falei para não construir. Só que isso não resolve o problema do indígena que está lá na região com problemas, do ribeirinho que está lá na região com problemas. Então, novamente agora, não adianta pressionar contra a exploração de petróleo na margem equatorial. Há necessidade em escala mundial e nacional disso acontecer. Há que se pressionar para a gente ter mitigação dos problemas socioambientais decorrentes e, ao contrário de problemas, pressionar pela socialização dos benefícios econômicos de exploração de petróleo dessa região. Então, uma necessidade que pode se reverter positivamente em termos socioeconômicos, com minimização dos problemas socioambientais. Quem tiver alguma dúvida, algum problema em relação a esse podcast, especialmente nesse em relação a alguma crítica, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.